E aí galera, tudo bem, gente? Pessoal, é o seguinte, eu vou gravar esse vídeo aqui para explicar mais uma vez, detalhadamente, a- as melhorias, né, desse novo filtro que fala de inversão da vela na quarta mão, né? Na quarta mão. E aí vamos tentar explicar mais aprofundado, mais detalhado, o porquê você ativar, quando você ativar, de que forma você vai analisar junto com o robô para você entender que se você ativar, o porquê que você ativou, tá bom? Dentre vários filtros, esse é o filtro que você precisa entender de uma forma mais aprofundada o porquê vai ativá-lo, tá certo? Então vamos lá. Vamos entrar aqui no nosso robô. Esperar ele fazer as conexões. Hoje são 21/3 de março, sábado. Estamos em mercado OTC, tá? Vamos lá. Deseja verificar os payouts das opções? Sempre sim, tá? É importante que você analise os payouts antes para entrar no payout acima de 80, sempre. Vamos trabalhar aqui as opções binárias, que está com payout maior. E vamos escolher o Euro USD, sempre com letra maiúscula. Como é mercado OTC, sempre coloque traço OTC. Vamos escolher time frame de 1 minuto. Qual tipo de análise? Eu vou escolher a minoria, que é o básico do MHI. Vamos prosseguir aqui, sempre dando enter, o mês, o dia, a hora que estamos nesse momento. Vamos escolher o time frame de 50 minutos, sempre minutos fechados, múltiplos sempre de 5, tá? Então, esse próximo momento aqui é o momento que a gente vai analisar a catalogação 6 horas atrás do que aconteceu nesse ativo aqui, tá? Como ele se comportou no mercado OTC, em cima da estratégia, tá certo? 6 horas atrás, tá bom? Vamos lá, pessoal. 6 horas atrás, como é que esse ativo aqui, EURUSD, se comportou no mercado OTC, né? Vamos ver como é que ele se comportou, tá bom? Vamos dizer sim para ele fazer essa catalogação, lembrando que quem faz isso aqui é o robô. E vamos dizer sim para ele analisar os candles de cores. Para você ativar o filtro de inversão de candle, este momento aqui é fundamental você pedir para o robô analisar, para que você analise depois em cima, tá bom? Vamos lá. Finalizando aqui a análise dos candles de cores de 6 horas atrás. Olha só, vamos entender o porquê eu ativo
ou não ativo este filtro de inversão, certo? De candles, de hit de candle. Vamos lá. Primeira coisa que você vai analisar aqui, de cara quando você vê, é quantos hits e quantos gale 3, entendeu? Primeira coisa a analisar é quantos hits e quantos gale 3. Isso se for o caso, se você tiver com dúvidas se ativa ou não esse filtro. Outra coisa, esse filtro só pode ser ativado se você for utilizar 4 mãos, ok? Se você não for utilizar 4 mãos, não adianta ativar esse filtro, certo? Este filtro é um filtro de proteção contra hit no terceiro gale. Que fique claro isso. Este filtro de proteção de inversão é para proteger hit no terceiro gale, tá bom? Depois de analisado aqui, vamos analisar como é que ele se comportou nos candles, tá? Desde o início aqui. Vamos lá. Tô com a coriza aqui que não me larga. Vamos lá. Olha só esse hit aqui. Vamos lá. Esse hit aqui. Vamos lá. Esse hit aqui. Olha só a análise aqui que eu quero que vocês entendam. Presta atenção. Dois tipos de hit. Na realidade é o mesmo tipo de hit, tá? Aqui, na estratégia do MHI básico, ele entraria na minoria para put, certo? Aqui ele perderia, daria um loss na primeira entrada. Aqui ele perderia, daria um loss no primeiro gale. Aqui ele perderia e daria um loss no segundo gale. O que este filtro faz quando você ativa? O robô, quando ele vê que os 3 primeiros candles do quadrante seguinte foram ao contrário, opostos à entrada, o que ele vai fazer aqui? No terceiro gale, em vez dele jogar put, ele vai jogar call. Primeiro, entendeu? Você precisa compreender. Só vai ativar isto aqui, este filtro. Aqui embaixo a mesma coisa. Você só vai ativar este filtro se a quantidade de hits for maior. Primeira coisa que você vai identificar, porque aqui você pode ver que vai ter 2 tipos de hit, certo? Vai ter 2 tipos de hit. Um hit com velas iguais, 3 velas iguais, e a sequência também igual, certo? E um hit nesse sentido aqui, tá? Então, o que você vai fazer? Se esses hits aqui forem nesse padrão aqui, ok? Se esses hits aqui forem nesse padrão aqui, se a maioria desses hits aqui foram nesse padrão de 6 horas atrás, e este gale 3 foi inferior à quantidade de hits nesse padrão, vou repetir. Você vai ver quantidade de hits que tiveram aqui neste padrão. Se a quantidade de hits neste padrão aqui foi superior mesmo à quantidade de gale 3, eu quero lhe dizer, ative este filtro. Vou repetir. Se a quantidade de hits que tiverem aqui, se todos eles ou se algumas deles forem maioria desses hits aqui, forem nesse padrão, e se essa quantidade de hits aqui no terceiro gale for superior à quantidade de wins no gale 3, você ativa o filtro. Agora, se a quantidade de gale 3 for superior
a quantidade de hits deste padrão, você não ativa o filtro. Vou repetir. Se a quantidade de Gali 3 for superior à quantidade de hits neste padrão, que é hit no Gali 3, você não ativa o filtro. A decisão é sua. O robô lhe mostra o que aconteceu 6 horas atrás, o que está propício a 6 horas adiante acontecer também. Que nós trabalhamos em quadrante de 6 horas. Então, vou repetir novamente. Se a quantidade de hits que deram foram neste padrão aqui, e se essa quantidade de hits desse padrão for superior à quantidade de wins no Gali 3, você ativa o filtro. Agora, se a quantidade de hits, se a quantidade de Gali 3 for superior à quantidade de hits neste padrão, você não ativa o filtro. Vou repetir de novo, galera. Se a quantidade de hits que for nesse padrão, se a quantidade de hits desse padrão for superior à quantidade de Gali 3, você ativa o filtro. Agora, se a quantidade de Gali 3 for superior à quantidade de hits deste padrão, você não ativa o filtro. Tá bom, gente? Entendidos, né? Então, é importante você analisar. Este vídeo é sobre esse filtro. Olha só, mais um hit, né, naquele padrão básico. Outro hit naquele padrão. Outro hit naquele padrão. Então, se a quantidade, é importante pedir que o robô analise 6 horas atrás esse ativo que você escolheu e peça para ele ver a catalogação em cores. Porque mediante isso aqui, esse detalhe analítico, e mediante esse detalhe sintético aqui, você vai conseguir identificar se ativa ou se não ativa este filtro poderoso que evita sequências de hits de quem usa 4 mãos. Lembrando, só usa esse filtro se você usar 4 mãos. E só ativa esse filtro ou desativa esse filtro mediante essa análise que o robô fez para você. Tá certo? Um forte abraço, sucesso e até a próxima.